Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E o Santos não vai renovar o contrato de um jogador que deixará o Peixe nos próximos dias, hein? Eu vou revelar a você quem é o jogador e o porquê o Santos tomou a decisão de não renovar com este atleta. E vamos também falar sobre a situação de Zé Rivaldo. Ele que terá o seu futuro definido nos próximos dias e Vojvoda será decisivo para ver qual será o futuro deste jogador. Bem, vamos começar direto as informações, como sempre a gente faz aqui no canal. O volante Matheus Nunes, de 22 anos, não terá o seu contrato renovado com o Peixe. Ele que era considerado pelo Santos um grande jogador nas categorias de base, ele que inclusive fez uma boa Copa São Paulo no ano de 2023, mas não terá o seu contrato renovado com o Peixe. Ele que é um volante, né, atua ali como segundo volante, até mesmo já chegou a atuar aí como o meia de criação. Estava emprestado à Portuguesa e por lá ele fez 14 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa Paulista. É um jogador que o Santos tinha uma certa expectativa, né, nas categorias de base, ele que inclusive era um segundo volante que chegava muito na área e marcava gols. Na Copa São Paulo de 2023, por exemplo, ele chegou a marcar gols. Ele é um pouco parecido, a posição dele, um pouco parecida com a do Ian, né? Mas o que atrapalhou bastante o Matheus Nunes foi uma lesão grave que ele teve ainda em 2023 no joelho, e isso fez com que ele não tivesse tantas oportunidades assim, principalmente no profissional, onde o Santos tinha uma certa expectativa nele. Inclusive, antes até dessa lesão, né, ainda em 2023, o Santos tinha recebido uma proposta para transferir o jogador para a Arábia Saudita. E na época o Santos não aceitou a proposta porque gostaria de dar oportunidades para o garoto, e aí, pouco tempo depois, ele se lesionou e depois disso não conseguiu mais desempenhar bem o seu papel dentro de campo. Inclusive, ele chegou até mesmo a ser emprestado pelo Santos para uma equipe da segunda divisão do Campeonato Goiano. E por lá ele atuou aí cerca de 11 partidas e teve um gol marcado. Lá ele jogava mais como meia de criação. Na Portuguesa, como eu disse, ele atuava ali como segundo volante, e enquanto ele estava na Portuguesa, inclusive nessa última janela agora de meio de ano, ele teve uma proposta para se transferir a um clube do Japão. Mas o que inviabilizou a saída do volante, né, desse jogador, foi justamente a falta de tempo. Foi uma proposta que surgiu no final da janela e por conta da falta de tempo, o Santos não conseguiu concluir a saída ou a venda deste jogador. Então, ele vai sair de graça do Peixe. O Santos não tem interesse em renovar o contrato do atleta. Ele que agora aguarda se de fato pode renovar com a Portuguesa, né? A Portuguesa que já não tem mais jogos a fazer ao longo deste ano. Então, a Portuguesa, neste momento, monta a equipe para o Paulistão de 2026. E aí, a expectativa dele é de que ele possa estar neste elenco para a disputa da Lusa no ano que vem do Paulistão. Bem, é um jogador que o Santos tinha uma certa expectativa, a lesão atrapalhou bastante o menino, né? Uma pena que ele tenha tido essa lesão, mas eu espero aí que ele tenha toda a sorte no mundo na sua carreira. Por mais que não seja no Santos, o contrato vai até dezembro deste ano e não será renovado. Bem, vamos falar agora sobre o zagueiro Zé Rivaldo. O Zé Rivaldo que, pelo menos neste momento, tem caído nas graças de Vojvoda. Ele que estava escanteado, estava inclusive treinando em separado ali, enquanto esteve o Kleber Xavier no comando, e o Vojvoda chegou e começou a acreditar um pouco mais no zagueiro, inclusive dando oportunidade para ele jogar como titular na partida contra o Fluminense. E nessa partida, por ele ter ido bem, né, ele jogou, fez uma partida segura contra o Flu. Depois disso, ele vem ganhando espaço e vem treinando, inclusive, entre os titulares. É claro que a chegada agora dos zagueiros, né, tanto do Alexis Duarte como também do Adonis Frias, isso pode fazer com que ele não fique na equipe titular. Mas o Vojvoda entende que o Zé Rivaldo é um bom jogador para compor elenco. Então, neste momento, a tendência é que Zé Rivaldo ele permaneça no Santos, não só para este ano, né, mas para o ano que vem também. E por que eu digo isso? É porque se o Zé Rivaldo completar mais 5 partidas com a camisa do Santos, o Santos terá a obrigação de fazer a compra deste jogador. A boa notícia é que o valor para a contratação, para a compra do Zé Rivaldo, não é um valor tão alto. O que foi estipulado ali no contrato de empréstimo do Cruzeiro ao Santos é um pagamento de US$ 1 milhão, o que daria cerca aí de 5,5 milhões de reais. Se a gente for comparar, por exemplo, aos valores que o Santos investiu para trazer o Alexis Duarte e também o Adonis Frias, é um valor até ok, né? O Santos teve que pagar aí US$ 4 milhões pelos dois zagueiros. Somando os dois, né, dá US$ 8 milhões. Então,
como hoje, zagueiro, principalmente no futebol brasileiro, é uma opção escassa, né? Não tem tantos zagueiros disponíveis, o Santos entende que não é tão ruim assim, se o Zé Ivaldo tiver um bom desempenho, que ele permaneça no Santos, não só para este ano, mas também para o ano que vem. Então o Santos, neste momento, deu carta branca ao Vojvoda para que ele decida. Se ele tiver que colocar o Zé Ivaldo em campo, ele vai colocar e o Santos terá que efetuar a compra do zagueiro. O Zé Ivaldo, que aos olhos do Vojvoda, ele entende que é um jogador que tem uma certa qualidade no passe, é um jogador que consegue quebrar as linhas da defesa adversária com bons passes, mas que precisa, neste momento, ter a cabeça no lugar, né? O Zé Ivaldo é conhecido por aqueles momentos de faísca durante uma partida. De repente ele estoura, ele fica nervoso com o adversário, ele parte para cima, ele dá um carrinho mais agressivo, e isso é uma coisa que preocupa não só o Zé Ivaldo, mas também o staff do Santos, a diretoria. É uma preocupação, inclusive, do Alexandre Matos, que enquanto esteve como diretor do Cruzeiro, fez o empréstimo deste jogador para o Santos, justamente, né? Então, é uma preocupação do Santos, essas esquentadas do Zé Ivaldo, mas o Santos também sabe que se ele tiver ali um bom desempenho, vai valer a pena contratar um jogador por um valor não tão alto no mundo do futebol, né? Agora eu quero saber de você a sua opinião. Você acha que seria uma boa o Santos manter Zé Ivaldo, dar oportunidades para ele jogar como titular, ou pelo menos compor o elenco ao longo da temporada? Você gosta deste zagueiro? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu já disse, na minha visão, vejo como algo interessante, até por saber que o Santos não terá condições aí de buscar zagueiros melhores no ano que vem. Então eu imagino que seja assim interessante a permanência deste jogador e pelo menos ter ele como opção, né? Se o Santos tem o Zé Ivaldo hoje no seu elenco, então que ele esteja pelo menos à disposição para jogar. Até porque contar com Luizão e Basso é complicado, né? Entre os dois, eu sou mais o Zé Ivaldo, tá bom? Olha, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu hype, porque isso ajuda muito o nosso canal, o canal Mundo do Santos, tá bom? É um canal novo aqui no YouTube, tem cerca aí de 5 meses, vai completar agora nessa semana, e graças a vocês tem crescido bastante aqui o canal Mundo do Santos, tá certo? Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada vídeo novo que nós fazemos todos os dias, você será notificado para receber as informações do peixe, tá bom? Um grande abraço para você, amanhã estaremos de volta com mais informações e mais notícias aqui no canal Mundo do Santos.